Eu tenho um vídeo no nosso canal do YouTube, e acho que foi uma das primeiras gravações de aula que nós fizemos, em que eu estou dando uma aula introdutória sobre o que é psicanálise. Acho que eu estava pensando especialmente em pessoas leigas. E nesse vídeo, nesta aula, eu faço um comentário que é: Freud era pobre. De tudo que eu disse, a aula tem cerca de 3 horas de duração. Acho que tem 1h30 gravada no YouTube, mas parece que essa fala de Freud era pobre, isto é um defeito, é uma das que mais chama a atenção. Então, comemorando o Dia do Psicanalista, que coincide com o nascimento do Freud, eu quero dizer novamente: Freud era pobre, e sim, isso continua sendo um defeito para a psicanálise. Psicanálise é uma disciplina elitista, como são as disciplinas intelectuais. Não é só uma questão de livro ser caro e de curso ser caro, é de ser um vocabulário inacessível. Nem sempre a gente entende o que um psicanalista está dizendo. E isso é, no mínimo, curioso, porque psicanálise trata do psiquismo humano, trata das emoções que são nossas, trata da nossa história e da forma como nós nos articulamos para sobreviver a essa história. Então, ela ser uma disciplina elitizada é, no mínimo, algo digno de questionamento. E a pobreza do Freud fez com que ele fosse um prático. Ele precisava entrar no consultório para resolver o sintoma, para resolver o problema, porque aquele era o seu ganha-pão. Era o trabalho a partir do qual ele sustentava a própria família. Freud ele tem um histórico de que ele ansiava muito por ser pesquisador, por ser professor universitário. Mas além de pobre, ele era judeu. E nesse momento que ele está produzindo, os judeus não eram bem vistos na universidade. Aliás, os judeus, não sei se já passaram a ser bem vistos em algum lugar do mundo. Na Europa, nesse momento, entre guerras, era um defeito muito grande ser judeu. Judeu e pobre era um defeito, assim, bem difícil de vencer. Ele teve que abdicar do seu desejo de ser pesquisador, porque não tinha quem bancasse isso para ele. Ele conta, e o próprio Breuer conta, ele tem um amigo chamado Breuer, que era um médico mais velho, que era o responsável pela única refeição digna que ele tinha nos dias de estudo. Então ele tinha um amigo que o alimentava, ele não tinha condição de comer sozinho, não tinha dinheiro suficiente para comer durante os estudos. Quando ele se casa, ele teve que se apressar a viver da clínica, porque precisava manter a família. Então, ele teve que abandonar a ideia de ser pesquisador e trabalhar no consultório para ser capaz de manter a família. E o período em que ele teve um pouquinho de bem-estar financeiro foi quando ele, já sendo Freud, já sendo conhecido mundialmente, ele começa a atender pacientes americanos. Então, pacientes americanos vinham, passavam uma temporada em Viena para ser atendido pelo Freud e pagavam em dólar. Foi um período curto, a gente calcula que tenha sido alguma coisa em torno de 3, 4 anos em que o Freud não teve dificuldade para pagar as contas. No resto da vida toda, ele tinha dificuldade para pagar a conta, dificuldade para pagar o café, a carruagem, dificuldade para manter a própria família. Quando eu falo que a pobreza é um defeito, a pobreza não é um defeito para ele e não foi um impedimento para a genialidade dele. Mas na nossa estrutura social, ser pobre e querer pensar é um defeito. Se você é pobre e quer se articular no pensamento, as pessoas vão dizer: mas você não vai trabalhar? Mas isso daí vai dar dinheiro? Mas você vai conseguir se sustentar com isso? Então a pobreza é um desafio para a intelectualidade. A gente espera que pensamento, que genialidade seja uma coisa típica dos aristocratas, das pessoas que já têm a vida ganha e, portanto, elas podem se dar às artes, à literatura, às ciências.
As pessoas pobres, elas estão sempre sendo convidadas a serem operários braçais, operários de alguma forma em situações que as privem da sua capacidade de pensar, que as privem da sua capacidade de exercitar a sua própria genialidade. Então, para mim, pobre do Freud é mais uma das virtudes que ele tem e mais uma das coisas admiráveis que a gente tem que prestigiar no conhecimento psicanalítico.